Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês, um feliz sábado na graça de Cristo Jesus, que a paz do Senhor possa encher o seu coração. Seja muito bem-vindo à nossa Sala da Esperança nesta manhã de sábado. Quero desejar um ótimo, abençoado sábado para você. Hoje nós vamos começar o estudo da nossa lição de número 3, o Pacto do Dízimo. Vamos continuar esta semana falando sobre a importância do dízimo. Quero dizer para você que a nossa lição será uma lição fantástica, muito importante. Você precisa estudar essa lição para que nós possamos, à luz da Bíblia Sagrada, da Escritura Sagrada, entender realmente, o dízimo equivale a 1/10, Deus não pede tudo, mas Ele quer apenas a fidelidade. Nós vamos estudar também a importância de onde nós devemos entregar o dízimo, tá? Qual é o propósito do dízimo, por que Deus instituiu o dízimo. E nós vamos estudar muitas coisas importantes na Bíblia Sagrada, Será que nós devemos devolver o dízimo do bruto ou do líquido? Tudo isso nós vamos estudar à luz da Bíblia Sagrada esta semana. A Bíblia vai mostrar para nós, tá? E eu quero convidar você a participar todos os dias e também, transmitir esses vídeos para outras pessoas, para que também possam entender a respeito da palavra de Deus. Vamos orar? Altíssimo Deus, nosso bom Pai Celestial, damos-lhe graças, Senhor, pela oportunidade de, neste momento, estudarmos a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Malaquias capítulo 3, verso 10 diz assim, olha, traga todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não lhes derramar sobre vocês bênção sem medida. Esta é uma promessa que o próprio Deus fez para os seus seguidores, para os seus fiéis, aqueles que confiam nele. Muito bem, aqui conta para nós a história, que o dízimo não foi uma invenção moderna, mas ela é bíblica desde o Éden, Nós vimos na lição da semana passada, nós mencionamos que Adão, por exemplo, foi ali separado, uma das árvores do jardim que ele não poderia tocá-lo, porque Deus disse que não pertencia a ele. Ok? Muito bem. Ele desobedeceu a Deus, quebrou ali a aliança, o pacto com Deus. Queridos, em Gênesis 14 conta para nós a história, do patriarca Abraão, depois que ele havia lutado contra alguns reis que havia invadido a Sodoma e Gomorra, e Ló morava ali na cidade de Sodoma, e por essa razão ele foi levado como escravo. Então, Abraão, tio de Ló, ele entrou em guerra contra esses reis, esses reinos, e ele acabou destruindo esses reis e libertou ali não só Ló, mas todos aqueles que foram levados ali como escravos. Como gratidão, o rei de Sodoma disse para Abraão que ele poderia ali escolher o que ele quisesse, de grandes riquezas, ouro, prata e tudo ali do seu reino. E então, qual foi a resposta de Abraão? A resposta de Abraão foi, eu não quero absolutamente nada do seu reino, do reino de Sodoma. Então, Abraão ele estava fazendo esta obra, esse trabalho, como um trabalho espiritual, em libertação, em salvação daqueles que tinham sido escravos, e não em troca de bens materiais. Então aqui nós podemos aprender que o contexto dos dízimos, e diz aqui que Abraão ficou também tão feliz, tão contente, que ele
devolveu, né, depois que ele terminou ali, voltou, né, ele devolveu os dízimos do seu rendimento para Melquisedeque. Melquisedeque era o sacerdote, né, naquele contexto, naquela época, o sacerdote de Deus, fiel, que intercedia diante de Deus, né, por aqueles que eram seguidores. Ok? Então Melquisedeque era o sacerdote e Abraão devolveu os seus dízimos entregando ali ao tesouro, né, a Melquisedeque. Então o contexto aqui nós podemos aprender que o dízimo é algo espiritual e não material, tá? Nós não fazemos aí, quando devolvemos o dízimo, negócio com Deus, né, para obtermos lucros terrestres, materiais, coisas acumulativas que nós acumulamos aqui nesta terra, simplesmente, né, onde tudo isso aqui vai terminar, vai acabar, vai ser destruído, ok? Muito bem. Abraão, eu sou o escudo e lhe darei uma grande recompensa. Na verdade, o Senhor estava dizendo a Abraão, não se preocupe, eu serei o seu protetor, o seu provedor. E muito tempo depois, Moisés disse aos israelitas, quando estava prestes a entrar em Canaã, certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, né, que ano após ano se recolher do campo, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus. Tá? Então veja aqui que Moisés também, ele recomendou o povo, o seu povo, quando ele tirou do Egito, o povo de Israel, o povo de Deus, para que eles devolvessem, dassem o dízimo, né, de todo o rendimento das sementes plantadas e a produção, né, das suas terras, das suas lavouras, para que eles pudessem aprender a temer a Deus. O que é esse temer a Deus? Reconhecer a grandiosidade de Deus, reconhecer, né, que Deus é soberano sobre tudo, tudo pertence a Ele, e tudo que nós temos são dádiva vinda de Deus para nós. Então, a devolução da 10ª parte, né, nos leva a reconhecer essa grandiosidade de Deus e a respeitar a Deus como temor. Tá? A palavra temor não significa ter medo de Deus, mas reconhecer a soberania de Deus e respeitando a Ele como, né, como o Deus criador de todas as coisas, aquele que possui tudo sobre o seu controle, sobre as suas mãos, o Deus que cuida de cada um de nós. E nós com isso também estamos aprendendo, queridos, a confiar inteiramente nas providências, nas provícias que vêm de Deus, porque tudo vem de Deus, não é verdade? Muito bem. Então Abraão, ele expressou essa gratidão a Deus pela a liberdade que Deus o libertou, o seu povo, né, quando ele ali destruiu aqueles reis, salvando e libertando ali a sua família, o seu sobrinho, a família do seu sobrinho e todos aqueles que tinham sido cativos, né, cativados. Ele ficou tão agradecido pelo poder que Deus lhes deu para que ele pudesse salvá-los, que ele então disse, agora eu preciso, já que tudo está pronto, né, o povo já está salvo, agora durante esse tempo que eu fiquei fora, vou ver o que rendeu sobre os meus animais, sobre o campo, sobre os meus servos que plantou, que colheu. Então disse, eu vou separar o dízimo para devolvê-lo no tesouro da casa de Deus. Então, queridos, o dízimo é realmente isto, tá? Reconhecimento da soberania de Deus sobre a nossa vida, tá? Muito bem. Fica aqui
apelo ao seu coração para nós, todos os dias na nossa Sala da Esperança, continuarmos aí estudando essa tão bela lição. Nós vamos aprender realmente qual é o significado, o sentido do dízimo, para qual finalidade ele deve ser usado, tá? E aí nós vamos aí aprendermos, né, à luz da palavra de Deus sobre esse tão importante assunto, e nós vamos ver se realmente as igrejas, né, os líderes religiosos estão seguindo os ensinamentos à luz da palavra de Deus para a finalidade do dízimo. Em que eles estão usando os dízimos? Da fidelidade dos fiéis de Deus. Será que na obra de salvação? Ou será que é para o seu próprio bem-estar? Esse é o ponto importante que nós vamos descobrir durante o estudo que nós vamos ter esta semana, tá bom? Muito bem, agora eu quero terminar lendo aqui um verso para vocês no livro de Isaías, capítulo 33, verso 16, que o texto diz assim, olha: Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e a água nunca lhe faltará. Queridos, qual é o significado, qual é o contexto desse verso 16 do capítulo 33 de Isaías? Esta é uma promessa extraordinária de Deus. Lembra que nós lemos lá em Malaquias 3, verso 10, o Senhor Deus diz: trazei todos os dízimos da casa do tesouro, faze prova de mim. Deus colocou à disposição de nós provarmos a Ele. Ele disse: se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Tá? Aqui nós temos a confirmação, queridos, pela palavra de Deus. A promessa de Deus é que os seus filhos nunca passarão necessidade, porque Deus não o permitirá. Os seus fiéis, ele diz, o seu pão será certo e a sua água nunca faltará. Você pode ter certeza nesse Deus maravilhoso, tá? Eu, por exemplo, tenho várias experiências com respeito, né, que Deus tem realmente feito na minha vida e da minha família também. E eu sei que você pode ser um seguidor, um fiel de Cristo Jesus. Você pode ter certeza que Deus cumprirá com a sua promessa, tá? Aquilo que é necessário para o manter da sua vida, Deus vai estar cumprindo fielmente. Você pode provar, eu desafio você provar esse Deus maravilhoso. E como Ele mesmo diz, prove-me nisto se eu não vou cumprir com as minhas promessas, derramando bênçãos sem medida sobre a sua vida. Um abraço a todos, fique com Deus, que Deus continue te abençoando. Tá? E mais uma vez, fique conosco durante toda esta semana, nesta sala que nós estudamos a palavra de Deus. Tá bom? Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos estudando uma lição importantíssima. Tá? E eu quero dizer a você, esteja comigo e juntos vamos aprender um pouco mais. Um beijo no coração de todos.